Retornando então da nossa segunda aula, nós estamos com a Bíblia Oliver Tree com Strong, só para definir direitinho os originais. Vamos lá para o versículo 9, João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Essa vida do verso 10, João 10, 10, vida é Zoe. Zoe, vida do tipo da vida de Deus, o estado de alguém cheio de vitalidade, animado, que pertence a Deus. E tenham em abundância, eu sou o bom pastor, verso 11, o bom pastor da sua psique, o bom pastor da sua psique. Então a vida do verso 11 é a sua alma, psique, pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Dou a minha vida. Psique de novo. Dou a minha vida. João 10, 15. Psique. Pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Vida aqui, mais uma vez no 17, psique de novo. Então, qual é a conclusão do texto? Jesus entregou a sua psique. O que é psique? Psique é a alma. Então vamos lá, nós somos um espírito, espírito é pneuma, que possui uma alma, que é psique, e moramos num corpo. Interessante que a palavra corpo no original em grego é soma, e soma é a adição mesmo de pneuma mais psique. Soma é a somatória de pneuma com psique da soma. Pneuma é grego, psique é grego e soma é grego. Eu dou a minha psique. Agora, o que é a psique? A psique, ela é a sede da vontade, emoção e intelecto. Ou seja, eu dou a minha psique, eu renuncio a minha alma, eu renuncio a minha vontade, eu renuncio as minhas emoções, eu renuncio o meu intelecto para vocês receberem a vida Zoe, para vocês receberem a vida abundante, a vida do tipo da vida de Deus. Então, você tem que deixar bem claro, o verso 10 é Zoe, mas o verso 11, 15 e 17 são psique. Tá? Embora na tradução em português tudo ficou como vida. Tá? Só que a gente tem que fazer essa distinção. Agora, esse Deus que se tornou semente, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, quando ele cai na terra, morre como grão e floresce e dá frutos, ele dá autoridade aos que o recebem. Ele dá autoridade aos que creem nele, no nome dele. Isso é fruto de relacionamento. Para termos autoridade em Cristo Jesus, precisamos gerar relacionamento. O relacionamento vai dar autoridade. Então veja só, Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome.
Quem tem o direito de uso do nome de Jesus? Aquele que o tem como Senhor e Salvador, aquele que se submete à sua vontade. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então ele outorgou autoridade àquele que tem relacionamento com ele. Ele deu autoridade, a vida abundante, a vida zoe, para aquele que renuncia a sua psique também. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. O escritor de Hebreus diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno. Qual é o sangue do concerto eterno? O sangue de Jesus. O Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos ao Senhor Jesus Cristo, grande pastor. Ele, quem? O Deus de paz, vos aperfeiçoe. Vos aperfeiçoe. Então nós precisamos ser aperfeiçoados. Precisamos entender que não estamos prontos. Isso é um processo que vai sendo trabalhado. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a vontade de Deus. Para fazerdes a vontade. A nossa parte é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. A nossa parte é alinhar a nossa voz de comando com a vontade de Deus. Lembra da visão do profeta Ezequiel? Vamos lá para Ezequiel 37. O Espírito do Senhor leva a ele em visão a um vale de ossos secos. O que é um vale de ossos secos? É um vale, um poço de exumação. É um poço que se jogava os ossos dos que já tinham sido exumados, que estavam sequíssimos. Então veja só, a visão de um vale de ossos secos, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então já está tudo exumado, os defuntos. E me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu acho o profeta aqui super inteligente. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. É a melhor resposta que ele poderia dar. Porque se ele falasse, claro que não, estão sequíssimos, ou incrédulo. Se ele falar, claro que pode viver, então faz viver. Então ele responde: Senhor, tu o sabes. Então me disse, quem? O Senhor. O que o Senhor disse? Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Eu gosto muito dos vídeos do pastor Dr. Miles Monroe. Tem diversos vídeos no YouTube. E o que ele nos ensina? Deus escolheu
Deus decidiu colocar o homem na equação. Não é que Deus precisa do homem para poder fazer, mas Ele escolheu precisar do homem para poder agir na terra. E o que Myles Munroe nos ensina, na verdade, nos seus vídeos, os céus são os céus do Senhor, Salmo declara isso, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Uma vez que Deus deu a terra aos filhos dos homens, é o homem que tem autoridade na terra. Só que essa autoridade foi roubada quando, na verdade, Adão obedeceu à serpente, obedeceu à sugestão de Satanás. Então ele entregou essa autoridade ao diabo. Jesus vem e resgata essa autoridade. Ou seja, Deus quer fazer alguma coisa na terra, mas para isso Ele precisa de um humano que dê ordem. Ele precisa de um humano que alinhe a sua voz com o comando da voz de Deus. Que alinhe a sua voz. Veja, se Deus quer levantar um grande exército de ossos secos, por que Ele não levantou? Porque Ele precisava de um humano na terra para falar o que Ele queria fazer. Ossos secos, cada osso una-se ao seu osso, segundo o Senhor Jeová ordenou. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, poreis nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. Ou seja, a igreja precisa desenvolver um relacionamento tal com Deus para saber o que é que Ele quer que falemos. Esse é o segredo. Precisamos desenvolver um nível de relacionamento tal. Por exemplo, diante da situação que nós estamos vivendo no Brasil, no federal, no estadual, no municipal, na situação de saúde, na situação de corrupção, o que Deus quer que nós profetizemos? Deus quer fazer alguma coisa, mas o homem precisa falar. O homem precisa alinhar a sua fala. Então, não é mais tempo de ficar com mimo, não é mais tempo de ficar com birra, com manha. Ai, o pastor não me cumprimentou. Ai, fulano foi muito duro comigo. Ai, Beltrano respondeu muito bruto. Não dá mais para ficar com brincadeira. Não dá mais para ficar com atitude de criança. Ou querer que a igreja venha suprir as carências dos relacionamentos. Chegou a hora da igreja sair da imaturidade e ser levada à maturidade. Porque nós estamos entrando num período de guerra. E num período de guerra, o soldado tem que estar pronto. Num período de guerra, as pessoas têm que ser maduras. Num período de guerra, não há tempo para picuinha. Por isso que o Senhor quer levantar um grande exército. Só que esse exército, profetizei como me deu ordem. Agora, como que a gente vai ouvir a ordem de Deus se a gente não tem relacionamento com Ele? Como que a gente vai ouvir o que Deus quer fazer se a gente não fala com Ele? Agora, muitas pessoas querem falar com Ele, mas não têm relacionamento com as pessoas, com os irmãos. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Como pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar a quem vê? Então é muito sério essa questão de relacionamentos saudáveis. Efésios capítulo 4. Logo depois que Paulo diz que o próprio Senhor Jesus Cristo deu os 5 dons, ele fala no verso 12:
querendo o aperfeiçoamento de todos os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que o texto está querendo dizer? Maturidade, crescimento, nível da estatura completa de Cristo. Não sermos levados por ventos de doutrina, não sermos levados pela massa, não sermos levados pelo que estão dizendo, não sermos levados pelo engano dos homens que com astúcia, se não tivesse astúcia não enganava, mas é pela astúcia que eles enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Agora, 1 Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O Deus de toda graça, Deus que em Cristo Jesus o chamou à eterna glória, depois de haver padecido, depois que ele padeceu um pouco, ele aperfeiçoará, ele confirmará, fortificará e fortalecerá. Quem faz isso? Ele. Por isso que eu tenho que ter relacionamento com Ele. A Ele seja glória e poderio para todos sempre. Amém. O tempo que nós entramos não dá para ficar com brincadeira. O tempo que nós estamos vivendo não dá para ficar com manha, imaturidade. Vamos lá para Mateus 24. Mateus 24, Jesus já nos alertava de tudo. Ele é aquele que anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. Então vamos observar aqui. Mateus 24, 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes aqui tudo isso? Que templo é esse? O templo de Salomão, que foi erguido por Zorobabel e que foi ampliado e ornamentado por Herodes I. Tá? Esse templo, Jesus cultuava nesse templo, que era ali na esplanada do templo, onde tem hoje o Domus da Rocha e a Mesquita de Omar. Era nesse templo, que era de Salomão, que foi reerguido por Zorobabel e ornamentado por Herodes, que Jesus está saindo e diz: estão vendo isso daqui? Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Esse é o contexto. Isso já aconteceu. Quando? Anos 70, quando tudo foi destruído, quando foi derribado. Então já aconteceu. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que a gente tem que entender é que a palavra profética, ela entra no Kairos. Ela entrou no Kairos passado, presente e futuro é junto. Não é porque isso já aconteceu que tudo já aconteceu. Isso já aconteceu. Estando assentado, quem? Jesus, junto com os discípulos no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos em particular, dizendo: dizem-nos quando serão essas coisas? Ponto 1, primeira pergunta.
Quando que o templo vai ser derribado? E agora outra pergunta. E que sinal haverá da sua vinda? Do seu retorno. E agora outra pergunta. E que sinal haverá do fim do mundo? Os discípulos fazem 3 perguntas em uma só, esperando que Jesus desse 3 datas. Não. Diga-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo. Veja que são 3 coisas distintas. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é um sinal contínuo. Desde o momento em que ele subiu, apareceu muitos Cristos. Em toda geração tem um surtado, um 2 aí querendo ser Cristo. Hoje a ordem de psiquiatria quer até definir isso como um surto, quer definir esse surto de onipotência, esse surto de divindade, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Mas o que define o fim é o crescimento, a gradação da intensidade do que essas coisas estão acontecendo. Mesma coisa que ele vai falar agora, terremotos e tudo mais, havia um nível. Gente, em 2012, só o mês de fevereiro, teve 308 terremotos. Vai ver hoje. É que hoje ninguém mais fala. Hoje só se computa o terremoto depois de 6,7 na escala Richter. Porque até 6,7 está registrado, mas ninguém dá notícia. Por quê? Tem tantas outras coisas piores acontecendo, só que está intensificando. O eixo da Terra está mudando. Tanto tem alguns até definindo que a Terra um dia, segundo eles, centenas de anos, vai voltar a ser Pangeia novamente. Fizeram uma foto atual, eu estava vendo isso daí semana passada, e viram que as distâncias dos continentes já não são mais a mesma. Que antigamente eles moviam 2 centímetros a cada ano, a Europa do continente das Américas. Agora já mudou, já está bem mais próximo, já está totalmente mudado. Então eles estão acreditando que a Pangeia vai voltar dentro de centenas ou milhões de anos, aí, segundo os estudiosos. Veja que muitos se levantarão, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso tudo é natural, mas não é sinal do fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Sempre houve, só está aumentando. Todas essas coisas são o princípio das dores. Já estamos no princípio das dores? Sim, estamos no começo do princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Estamos quase chegando nesse período. Que dizer que você é cristão e defender os princípios divinos é ofensa para alguns. Período em que o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. Período em que os injustos juízes estão julgando com injustiça. Então, esse período que nós estamos aqui, vai prender o justo e vai libertar os injustos, os ímpios. Vos-ão de entregar para ser desatormentado. Matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por quê? Porque defende o que Cristo defendeu. Nesse tempo,
muitos se escandalizarão, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns dos outros. Na minha fala, muitos vão abandonar a sua fé, vão trair e odiar. Muitos vão abandonar a apostasia, escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros. Gente, traição só é traição quando está próximo. Traição só é traição quando se rompe relacionamento. É tudo que Jesus sofreu. A pessoa que está distante, que está fora, não pesa a traição. Você não tinha vínculo, você não tinha relacionamento. Então, é alguém que estava em relacionamento. E dimensionando o que o próprio Senhor Jesus Cristo passou. E uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Veja que o sinal mesmo que mostra que o fim está chegando é o evangelho ser pregado dos quatro cantos da terra. Isso que eu ia falar. Porque o resto sempre teve e sempre houve. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, nação contra nação, reino contra reino. Isso tudo já foi. Agora, quando a gente olha para o Oriente Médio e vê nações que eram resistentes ao Evangelho, tendo 1000 batizandos numa praia, nos dias de hoje de pandemia, outro local que era proibido pregar o Evangelho, 3.000 descem as águas, esse é o sinal. Quando a gente olha que judeus estão lendo o Novo Testamento e encontrando Jesus, esse é o sinal. A videira e a figueira florescendo. Mas, veja que uma das declarações de Jesus que aponta para a vinda é: cristãos serem odiados, já estão sendo, e não estou falando só no Brasil, estou falando a nível de mundo. É que não chega para nós no Brasil o tanto de cristãos que eles estão matando por dia. Vos entregarão para seres atormentados. Olha os campos de concentração que voltou a ter recentemente. E vos matarão. Então, quando a gente entende que o fim dos tempos ele é marcado com uma gradação crescente, a gente observa que isso está aumentando. Vai intensificar a perseguição. E será que a igreja de hoje tem estrutura para ser perseguida? Os próximos dias vai intensificar a perseguição. E nessa perseguição vão se levantar novos mártires. Quem são os mártires? Os que morrem por uma causa. Estamos vendo as leis sendo adequadas ao sistema do anticristo. Estamos vendo pessoas querendo já, ou pensando já em proibir a pregação do Evangelho ou criminalizar quem prega o Evangelho. Incrível que eles não acreditam, se dizem ateus, e essa mensagem incomoda tanto a eles. Se é uma coisa que não acredita, por que incomoda? O cristão dos últimos dias, ele vai ter que estar disposto a morrer pelo Evangelho, mas não negar a sua fé. E digo mais, nós temos que criar, treinar a próxima geração, os filhos e netos, preparar essa geração para não negar até as últimas consequências. O mundo está sendo adequado ao sistema do anticristo. E nós temos que preparar a nova geração para não desistir, não esmorecer, não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, os relacionamentos que temos têm um propósito. Se já era difícil conviver
como cristão, vai se tornar pior. Paulo já dizia, quando falava de lutas, tribulações, ele destaca lutas e tribulações entre os falsos irmãos. Se na época dele já tinha os falsos irmãos, que dirá hoje em dia? O que nós precisamos entender é que já começou a separação do trigo e do joio. E isso começa dentro da casa do Senhor. Muitos vão se escandalizar. Por quê? Porque o joio que estava dentro do corpo de Cristo vai revelar quem eles são. Vai revelar qual filosofia eles realmente acreditam. Vai revelar realmente o que estava oculto. E por isso se escandalizarão. Escandalizarão a muitos. Onde vai surgir os falsos profetas? Dentro da igreja. Por isso que nós não podemos ficar correndo atrás de profecia, atrás de sinais, prodígios e maravilhas. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa conhecer debaixo de qual autoridade que ela está. A igreja precisa conhecer os seus pastores, os seus líderes, saber a vida deles, debaixo de quem ela está se submetendo. Precisa conhecer a história, o testemunho de vida. Para quê? Para não ser enganada. Com todas essas frustrações, as pessoas estão cada vez criando menos vínculo. As pessoas estão cada vez criando menos relacionamento. Por isso que o amor de muitos está esfriando. Ninguém quer mais vínculo, ninguém quer mais compromisso, ninguém quer mais relacionamento. Essa é uma estratégia de Satanás. Romper vínculos, romper laços, romper relacionamentos. Para quê? Para não influenciar a próxima geração. Por que o culto público incomoda tanto o sistema de Satanás? Porque onde há o ajuntamento, se há aprendizado. Onde há o ajuntamento, as pessoas, na verdade, imitam a fé uns dos outros. Agora, eu tenho que saber trabalhar com pessoas difíceis. Eu tenho que aprender a trabalhar. Eu não posso rejeitar pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho que entender que comportamentos são diferentes e nem tudo é do diabo. Tem muita coisa que é temperamento da pessoa, que é comportamento que a pessoa tem, que ela relacionou um problema diferente do que o irmão dela relacionou. Um relacionamento maduro, nós temos que discernir que muitas vezes nós vamos ter que evitar confrontos. E quando que se evita confrontos? Sempre que o prejuízo do confronto for mais alto do que o enfrentamento, tem que se evitar. Aí o líder tem que saber contornar a situação para não ter o confronto. Contornar a situação onde o prejuízo é maior do que o ganho em confrontar. Porém, nós não podemos ser passivos com todas as coisas. Então aí está a arte de descobrir, discernir quando confrontar é maior do que o prejuízo de contornar. Muitas vezes tem que enfrentar o confronto para que não se torne um hábito. Se a pessoa está muito perturbada ou com raiva para escutar, não adianta confrontar nesse momento. Então, às vezes é mais sensato distanciar nesse momento do relacionamento. Dá um tempo para que os sentimentos animosos e calorosos se acalmem, ou para que você pense melhor o modo de atacar o problema com sabedoria e com prudência. Qualquer tipo de confronto numa reunião aberta tem que ser evitado sempre que possível.
Porque na reunião aberta, você nunca sabe quem vai tomar partido, vai tomar as dores, sem saber da razão, do motivo. Então as discussões, elas podem ser estimuladas depois, no particular, a sós. Vamos analisar alguns tipos diferentes de pessoas difíceis. Eu vou pôr a foto desse quadro também para vocês. Igual a que eu coloquei ontem. Eu vou colocar eu lá. Pessoas difíceis, eu já vi aí, coloco a minha foto, pronto. Eu vou definir agora 7 tipos de pessoas e como lidar com eles, tá? Então, vamos fazer um quadrinho pequeno, básico. Primeiro tipo de pessoa, derrotista. O derrotista, ele não se entusiasma, ele suspira, ele encolhe os ombros e ele nunca dirá que algo está errado. Como lidar com esse? Faça ele refletir sobre as conquistas que ele teve à medida que ele se aproxima das metas. Elogie-o quando merecer e faça as informações positivas terem mais valor do que as negativas. Porque no convívio do relacionamento, você vai encontrar muitos derrotistas. Além dos derrotistas, existe um grupo de pessoas que são os encostados. Os encostados são aqueles que se livram das tarefas, especialmente das piores. Ele as despeja para os outros. Olha, faz isso aqui para mim. Como tratar com os encostados? Estabeleça objetivos claros. Crie marcos e prazos. Esboce um plano de ação e coloque as iniciais dele na maioria das ações. Mas também tem um grupo que são os espertinhos. Os espertinhos não têm escrúpulo. São aqueles que assumem o crédito pelo trabalho dos outros para tentar subir na carreira como se eles tivessem feito. Como tratar com os espertinhos? Certifique-se de que as pessoas responsáveis pelos projetos que forneçam seus retornos. Defina as responsabilidades com clareza e dê crédito a todos os envolvidos no projeto. Mas você também vai encontrar nos relacionamentos os queixosos. Afinal tem como também? São aqueles que vivem se queixando até de coisas pequenas. É quase impossível agradar um queixoso. Está sempre insatisfeito e nada está bom. Como tratar? Reúna-se com cada um e faça perguntas que falem de problemas específicos. Peça à pessoa que priorize a sua carga de trabalho e estabeleça prazos para alcançar os objetivos. Além dos queixosos, sempre vai ter na turma o sabe tudo. O sabe tudo, ele aceita a fama quando tudo vai bem, porque afinal ele sempre sabe de tudo. Mas na hora do erro, ele elege um culpado. Na hora do erro, ele transfere. Como tratar
tabernáculo sabe tudo. Demarque claramente as responsabilidades dele. Estabeleça alvos flexíveis. Reúna-se regularmente para avaliar o progresso para os objetivos mensuráveis e dê retorno claro a ele. Além do sabe tudo, tem o manda-chuva. O manda-chuva sempre tem que ter a primeira e a última palavra. E estar um passo à frente de todo mundo sempre. Como tratar com o manda-chuva? Conforme por escrito o que foi combinado, passa para o papel o que foi acertado. Programe reuniões e antecipe as objeções do manda-chuva. As objeções que ele levantará e prepare perguntas e metas para desafiá-lo. Você vai ter isso aqui no quadrinho. E o sétimo é o trator. Amedronta e intimida todo mundo. Abre o seu caminho e conquista o seu território pela agressão. Como tratar com um funcionário ou um relacionamento com um trator. Seja positivo e não ceda. Apresente seu caso calmamente e faça perguntas que incentive a pessoa a pensar nas consequências do seu ato. Nos nossos relacionamentos, é natural nós encontrarmos derrotistas, encostados, espertinhos, queixosos, sabe tudo, manda-chuva e trator. Só que com cada um tem uma atitude diferente. Porque senão você vai botar lenha na fogueira. Como nós falamos, infelizmente a prosperidade, a evolução, a tecnologia, a pós-modernidade, ela tem contribuído para roubar o relacionamento dentro do lar. Cada um tem um computador dentro do seu quarto, um laptop, um computador, ou ao menos um celular, e as redes sociais se aproximam só quem está distante. Só que a hora que o distante está perto, ele também não tem diálogo. Então não gerou vínculo, não gerou relacionamento. Quando a pessoa está distante, não sai do celular. E a hora que a pessoa chega, não tem conversa. Então não é relacionamento que a pessoa está. Ela está num ativismo com uma máquina. Inconscientemente, isso é prejudicial. Porque é o roubo do relacionamento. E isso é a estratagema de Satanás para que o amor de muitos esfrie nos últimos tempos. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos ver como que a igreja primitiva começou, e não só como ela começou, mas como que a mensagem da igreja primitiva chegou a nós 2000 anos depois. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração
anos atrás a geração já era perversa, que diremos hoje? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia e se agregaram quase 3.000 almas. Agora olha só. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão gera relacionamento. E no partir do pão gera relacionamento. E nas orações gera relacionamento. Em cada alma foi resgatado, havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam em relacionamento, juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a gente pode identificar aqui o que? Comunhão e relacionamento. Comunhão e relacionamento. Sempre que tinham comunhão, gerava relacionamento. E por isso a mensagem chegou até nós nos dias de hoje. O propósito de Deus sempre foi relacionamento. O propósito de Deus sempre foi fazer uma família na terra. Não é bom que Adão esteja só, faria uma adjuntora que esteja com ele. Crescei, multiplicai, enchei a terra, governai, dominai. Então veja, a vontade de Deus era uma família. Adão quebrou a aliança. A partir do momento que Adão quebrou a aliança, firmou duas linhas: a linha da serpente e a linha da mulher, a linha do mal e a linha do bem. A linha do mal, Caim e toda a sua descendência. A linha do bem, Abel foi morto, nasce Sete, e aí a linhagem de Sete e sua descendência. Agora o que a gente tem que observar? Dentro dessa visão da linha do mal e da linha do bem, foi formando sempre duas linhagens na terra, até que Deus escolhe um homem. Quem? Abrão. O Senhor faz uma aliança, passa a ser Abraão. O Senhor firma uma aliança com ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou te dar um filho. Com quem? Com Sara. E aí nasce Isaac. E em Isaac o Senhor renova essa promessa. E vem Jacó e pega a bênção do pai. Jacó vem e tem 12 filhos. Dos 12 filhos, na verdade, você observa que o Senhor vai formar 12 tribos. Só que essas 12 tribos é a família de Abraão. A tua descendência, a tua família vai possuir um pedaço da terra, uma nação na terra, vai possuir a Canaã, a terra prometida. Era a família de Abraão, que são a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos. José entra no Egito. Quando ele está no período da escassez, ele traz 70 da família de seu pai. Então olha que interessante, a humanidade ela é toda oriunda de Adão e Eva. A única espécie que havia na terra, Adão e Eva. Agora, dessa espécie oriunda de Adão e Eva, nós somos descendentes e da linhagem de Sete. Só que aí vem o juízo de Deus. Depois do juízo de Deus, somos todos oriundos de Noé. Por quê? Gente, tem uma coisa sendo pregada muito errada nos púlpitos, dizendo que a mulher não tinha valor, que a mulher no Antigo Testamento não era considerada, que o próprio Deus era machista, que
Não tem nada a ver com isso. O que acontece é que o homem que tem o sêmen. Então o que se conta é o homem por causa da semente. O que se conta é o homem por causa do sêmen, porque a mulher não tem semente. Então não é machismo, é biologia. O fato de computar só para os homens é questão biológica, é questão de quem tem a semente. Ou seja, houve o casamento, né? Então casou Sem, Cã e Jafé. De quem é o sêmen? De Noé. Por que a esposa de Noé não tem nome? Porque não importa de qual família ela vem. O sêmen é de Noé, então a semente vem de Noé. Por que as mulheres Sem, Cã e Jafé não são destacadas? Porque de quem é o sêmen? Então, a análise do que a gente tem, aí Cã descobre a nudez do pai, e nós hoje tornamos então a linhagem de Sem. Aí por essa posição, você vai vendo que a vontade de Deus sempre é escolher e definir uma família. A questão, por exemplo, das filhas de Zelofeade, né? Ele não tinha filhos. Só que qual foi a solução que Moisés tem? Ele vai orar a Deus, busca a Deus, Deus fala, tudo bem, pode dar, desde que se casem com pessoas da mesma tribo. Por quê? Por causa de contagem, por causa de censo populacional, por causa de número de pessoas da divisão das tribos. Ou seja, se ela casou dentro do mesmo clã, se ela casou dentro da mesma tribo, então na verdade a herança ficou dentro da mesma tribo. Questão social. Então isso é natural. E não que Deus seja machista e que não permitiu o nome das mulheres ou que não tinha um plano para as mulheres. Não tem nada a ver quanto a isso. O propósito de Deus sempre foi família. Mas para ter família tem que ter relacionamento. Tendo em vista que o propósito de Deus sempre foi família, o diabo descobriu isso. E como o diabo sabe que ele não pode destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja, Jesus é o cabeça, então não tem como o diabo destruir a igreja, então ele ataca a família. Ele quer desconstruir a família. Ele quer desconstruir o propósito de Deus. Por quê? Se não tivermos família, não vai ter igreja. Se destruir a família, não se tem igreja. Por isso que você está vendo a investida do sistema do anticristo em desconstruir a família padrão. E inclusive até dentro de algumas instituições que se chama igreja evangélica. Então nós temos que tomar cuidado com a estratagema de Satanás. Deus semeou um filho, o verbo se tornou uma semente, porque Deus queria uma família. Quando Deus criou Adão e Eva, é porque queria uma família. Quando Deus revelou a sua aliança com Abraão, é porque queria levantar uma família. Relacionar-se na igreja como corpo de Cristo é saúde ministerial, é saúde espiritual. Maior é o que está em nós, maior é o que nos une do que as nossas incompatibilidades. Então, num relacionamento, quando o relacionamento chega a uma maturidade espiritual, você aprende a andar com as pessoas que pensam diferente de você por amar a Cristo. Nós temos que aprender a discutir o problema sem envolver os sentimentos. Eu te amo, mas eu discordo de você nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Aí você discute o que se discorda, mas não afeta o seu sentimento de amor pela pessoa. Isso é o casal, isso é os pais e filhos, isso é a igreja. Não vamos concordar em tudo. Temos opiniões diferentes em algumas áreas, mas maior é o que nos une do que as nossas diferenças. Nada que o filho fizer vai deixar de ser filho. Pode até ser deserdado, colocado para fora de casa,
vai lá, faz o exame de DNA, não tem jeito, é filho. Então, ele pode não ser reconhecido como filho, mas ele não deixa de ser filho. Então nós temos que entender que o fato de você discordar e confrontar alguém que pensa diferente de você, não significa que você deixou de amar essa pessoa. Você pode amar e discordar em alguns pontos. O que o sistema desse mundo está querendo fazer com a inteligência artificial é dizer que isso não é uma verdade. E você tem que se associar e se relacionar só com quem pensa igual a você. Mentira! O que a inteligência artificial está fazendo nas redes sociais é te agrupar pessoas que pensam quadradinho igual a você. E quando alguém pensa fora da caixa, eu não aceito, eu mato. Isso é absurdo. Deus não fez linha de produção para sair tudo igual. Somos indivíduos. Prova disso é a digital, é a íris e tantas coisas no corpo humano que apontam para características únicas em quase 8 bilhões de pessoas no mundo nessa geração. Então nós temos que chegar a uma maturidade no relacionamento de discutir o problema sem envolver os sentimentos. Você continua amando a pessoa, mesmo discordando de alguns pontos. E o fato de discordar é sinal de que não ama ele. Temos que aprender a conviver com as diferenças e chegar a um equilíbrio, respeitando as diferenças e entendendo que cada pessoa teve acesso a informações diferentes. Como que eu vou cobrar o que eu não ensinei e como que eu vou cobrar o que a pessoa não teve acesso? Se a pessoa teve acesso a informações diferentes, ela vai pensar diferente. De repente a pessoa pensa diferente de você porque ela não teve acesso às informações que você teve. Por isso que nós podemos discutir o problema e não podemos deixar isso cair no sentimento de ira, de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento. Você discute a situação e não o sentimento para que você possa viver em amor, seja com o cônjuge, com os filhos, com a família ou com o corpo de Cristo. Até chegar à maturidade de que, com alguns daqueles que tem aqui, como trator e tudo mais, tem assuntos que não adianta você discutir. Porque você sabe que diverge. E nada que você falar vai fazer a pessoa abrir mão do pensamento dela. Então, evita os assuntos que são divergentes. Desde que esses assuntos não pesem para a salvação, desde que esses assuntos não sejam fundamento da fé cristã, só Jesus Cristo salva. Isso você não pode abrir mão e não pode negociar. Isso, pensou diferente, não tem acordo, não tem equilíbrio. As doutrinas, por isso que Atos 2, Lucas registra, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, perseveravam. Doutrina tem que perseverar, doutrina tem que manter firmado, doutrina tem que manter, né? Não pode abrir mão. A doutrina não se negocia, senão você perde a salvação. Em nenhum outro há salvação dada entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, o homem.
Isso é negociável. Agora, a forma como a pessoa vai relacionar-se é discutível. Então, a importância de nós vermos quão importante é a matéria de relacionamento. Amanhã a gente vai entrar um pouco mais nos relacionamentos que Jesus teve e vamos analisar como ele tratou cada relacionamento de forma diferente. Vamos tratar como Jesus comportava-se diante da multidão, diante dos 12, numa casa, numa família, em cada família, o comportamento diferente que Jesus tinha, mas nunca abriu mão do seu caráter e dos seus conceitos. E soube colocar cada um limite. Quem vai até a varanda, quem vai até o quarto de intimidade, quem visita o quarto da bagunça. Mas veja como Jesus se relacionava com os fariseus. Você já viu que interessante que nenhum dos 12 ele escolheu no templo? Nenhum dos 12 era da sinagoga? Os religiosos da época foram reprovados. E os rejeitados da época foram os escolhidos. Se fosse você, escolheria os 12 como sua equipe de trabalho? Quem ia querer um Mateus Levi, um coletor de impostos na equipe? Quem ia escolher uns iletrados pescadores para um projeto que precisava alcançar o mundo? Então, se você vê a forma como Jesus escolheu, foge os padrões dos dias de hoje. Que possamos desenvolver relacionamentos e chegar à vaga perfeita. Pai de amor e Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra que nos guia a toda verdade. Guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, capacita-nos e ensina-nos, ó Pai, para que possamos ser aprovados por Ti, venhamos gerar relacionamentos sadios, saudáveis, eficazes, para cumprir o Teu plano, para que possamos estar alinhados contigo, para levar uma palavra de alinhamento a essa geração, no nome precioso de Jesus.